Bom, gente, tudo bem? Eu vou agora comentar com vocês esse tópico aqui. Faz parte do nosso grupo do projeto integrador, que é mediado pela professora Stella, e tem como tema principal a etiqueta no mundo digital. E esse tema ele foi dividido em três partes. Eu vou falar agora para vocês dessa parte específica. Ele é a primeira, né, das três. E esse tema específico, ele fala como se portar nas redes sociais e o que deve ou não ser postado. Eu vou tentar focar com vocês em relação ao próprio profissional de secretariado, o secretário em geral. Como ele deve se portar, quais são as melhores atitudes que ele possa ter em relação a algo que ele publica, a algo que ele passa de informação, os cuidados que ele deve ter, as dicas que são necessárias para que ele não cometa erros nesse mundo digital, que muitas vezes a pessoa acha que não está ofendendo alguém ou prejudicando alguém, mas está sim, de certa forma, e é totalmente inaceitável e inadequado. Mas nos próximos slides eu vou explicar melhor para vocês direitinho sobre isso. No segundo slide, eu vou tentar falar um pouco, resumidamente, de forma reflexiva sobre esse tema, redes sociais e o comportamento, porque esse ambiente, de um modo geral, ele é um ambiente onde a gente interage com o outro que está do lado, seja em grupos, né, em comunidades, como a gente comenta muito isso no Facebook, nas comunidades também no Instagram, os grupos e o WhatsApp que a gente participa, ou seja, uma interação com o mundo, de certa forma, até mesmo com as pessoas que estão do outro lado. A gente conversa, a gente bate papo, manda mensagens, troca informações, ou seja, era para ser um ambiente positivo e favorável, mas não. Há pessoas que utilizam isso de má fé, praticam atos que são totalmente contraditórios, são errados, de certa forma. E eles acham que não prejudicam o outro, mas isso sim prejudica e faz mal até mesmo para si próprio e para os outros. E um dos comportamentos que eu posso citar para vocês em relação a intimidar alguém, perseguir alguém, praticar assédio. Muitas vezes a gente vê muito isso, sabe? Às vezes uma palavra, uma frase qualquer, às vezes que você acha que não está sendo maliciosa, que está sendo desrespeitosa com a pessoa. Você acha que não está praticando algo errado, mas está sim. Está ferindo alguém. Isso não é agradável de se fazer. É totalmente inaceitável. E fere as normas da própria etiqueta mesmo, em si. Fere as normas. Isso é totalmente errado. Nesse outro momento aqui, em relação ao usuário e ao profissional. Mesmo que você seja aquele profissional que tenha aquele conhecimento, que saiba ter base sobre esse assunto, você tem que ter cuidado, porque vai que você em algum momento cometa um deslize. Aí você está agora em relação ao próprio secretário. Por exemplo, ele estiver na empresa, ele recebeu informação do chefe dele, receber algo que é de total sigilo, confidencial mesmo, que ele não possa passar para ninguém. Aí ele, por descuido, até mesmo por falta mesmo de ética, ele acaba divulgando isso, uma informação que não era para ser apresentada ou falada para alguém. Ele acaba expondo isso e acaba se auto-prejudicando, além também de prejudicar a própria organização, a própria empresa. Ou seja, ele não mede a consequência dos próprios atos. Por isso eu coloquei em relação a essas duas imagens, tanto no meio pessoal como no meio profissional, porque elas focam em dois pontos bem específicos da gente, que a gente acaba cometendo esses erros e acha que não vai acontecer nada. Acha que vai ficar por isso mesmo. E não é assim que funciona. É algo totalmente errado, é totalmente antiético e é considerado até mesmo uma falta de profissionalismo seu e também falta de caráter, que muitas pessoas às vezes não tem mesmo, gente, e pratica isso e não tá nem aí pra nada e nem pra ninguém. Nessa parte aqui do slide, eu coloquei alguns cuidados, né, alguns dos cuidados que a gente tem que ter em relação a esse meio digital, principalmente as redes sociais, tanto na vida profissional como na vida pessoal, gente. Eu coloquei aqui
é em relação aos cuidados com os dados que você divulga, as informações que você apresenta. E a gente vê muito isso em grupos. Pessoas que compartilham informações que às vezes são totalmente contrárias daquilo que a gente achava que era. A pessoa coloca às vezes uma informação, bota um link falso. As pessoas às vezes não têm nem aquele cuidado de verificar, só repassa a informação e acha que não vai acontecer nada, entendeu? Acha que aquilo ali realmente está correto e tem tudo a ver e tem algum sentido, mas não. Às vezes você prejudica o outro dessa forma. Aí a pessoa vai lá, clica no link ou clica mesmo na informação e acha que aquilo ali vai ser algo seguro. Aí o que acontece? Ele repassa as informações, ele repassa até mesmo documentos pessoais. Normalmente um cadastro, por exemplo, um usuário, quando vai cadastrar no site de um currículo, por exemplo, se a pessoa ele passa as informações dele e não está de acordo, ele pode acabar se prejudicando, cometendo um erro grave. Ele vai ter os dados roubados, vai acontecer mesmo, vai ser um caos. Provavelmente ele pode ser hackeado, ele pode ter algo dele roubado, ou até mesmo um vírus. São coisas que podem acontecer e que fazem parte. Claro, ele precisa ter todo o cuidado com isso, mas se isso acontecer, não tem como ele evitar. Outros pontos principais nesses cuidados que nós devemos ter sobre as redes sociais é o que? É você ler os termos de uso, ter todo aquele cuidado, gente. Antes de você entrar em aplicativo ou ter base em alguma coisa, você lê os termos antes, lê as informações, tudo que tem. Eu sei que às vezes pode ser algo extenso, que às vezes a gente tem aquele receio de não ler as informações, mas é isso que você tem que fazer. Você não tem que passar para frente ou tentar ignorar. Você precisa ler, porque ele informa a melhor maneira de você utilizar esse tipo de serviço, esse tipo de coisa. Eu falo isso não só no âmbito do profissional, mas também no âmbito mesmo do cotidiano. Você está acostumado a fazer isso nas redes sociais, ou até mesmo em outra coisa específica que você acessa. Ter esse cuidado. Leia os termos antes de fazer alguma coisa ou ter alguma atitude. Respeite direitos autorais, respeite direitos de imagem. Gente, isso é muito, muito grave também. As pessoas cometem muitos esses erros, postam algo, publicam algo, sem mesmo pedir autorização do outro. Isso é muito comum e é totalmente errado, totalmente inadequado. Esse tipo de atitude, gente. Praticar a liberdade de expressão com responsabilidade. Isso aqui é bem interessante, porque você pode sim, eu sei que a rede social é sua. Os dados são seus, você pode sim expressar suas ideias, publicar algo, mas jamais ferir alguém, jamais criticar alguém. Faça isso com responsabilidade, mas, como eu falei, sem ofender o outro. Falar de rotina de trabalho, as pessoas comentam muito isso, e isso é um erro grave também, tá? Você colocar a tua rotina diária que você faz um trabalho, e a pessoa, um secretário, fazer isso, ele expor tudo que ele faz na empresa. Gente, isso não é agradável se fazer. Expor a vida dele de forma pessoal, o que ele faz em casa, os locais que ele frequenta, sabe? Toda essa rotina, isso não é bom de se fazer. Expor também trajetos e horários, como eu comentei. Os locais que você frequenta, jamais também publicar o horário que você sai, o horário que você entra. Gente, isso é totalmente inaceitável. Expor também informações financeiras, isso também não é bom de se fazer. Divulgar dados bancários, também informações de agência, conta. Muita gente faz isso e eu acho assim errado e também desnecessário de se fazer. Não é agradável também. Praticar cyberbullying é um dos crimes virtuais também que costumam muito acontecer. As pessoas não têm cuidado e às vezes praticam esse tipo de crime. É algo também totalmente antiético, desrespeitoso e é feito de forma maldosa mesmo, para prejudicar a pessoa. Jamais façam isso, gente. E para finalizar, algumas dicas que podem ajudar sobre esse assunto, que pode te auxiliar, você, secretário ou usuário, ter esse cuidado antes de fazer ou tomar alguma atitude que possa te prejudicar. Vamos lá. Primeira, saber usar as opções de segurança e privacidade em redes sociais. Gente, toda rede social, qualquer que seja,
tem esses termos de política e privacidade e segurança. Isso te ajuda também a te proteger e também ajuda, de certa forma, proteger o outro também. Ou seja, os dois casos, ambos se ajudam. Selecione qual grupo de pessoas que você pode ver as postagens ou as tuas próprias postagens também. Restringe o que cada pessoa da tua rede social pode visualizar no teu perfil. Você tem o direito de escolha. Você pode sim, nesse ponto, realmente a rede social é sua, você pode sim escolher quem deve ver e quem não deve ver as tuas postagens, as tuas publicações. Você tem esse direito de escolha. Restringe também as pessoas que você não quer visualizar, eu já tinha comentado. Só adicione pessoas conhecidas no teu convívio diário, ou seja, pessoas que você tem contato, pessoas que você realmente convive no teu dia a dia, no teu trabalho, na tua rua, na tua casa, teus familiares, sabe, parentes, enfim. Só ter esse convívio com esse tipo de pessoa, com esse tipo de gente que você já está acostumado. No caso, as pessoas que estão em volta de você, entendeu? Tá? Não publique informações ostentando bens ou situações financeiras favoráveis. Gente, em hipótese alguma, ostente seus bens, mostre coisas pessoais suas que você tem. Jamais faça esse tipo de coisa, gente. Isso é totalmente inaceitável. Não divulgue sua situação financeira, se está difícil ou não. Ninguém tem nada a ver com a tua vida pessoal. O que acontece com você. A tua vida pessoal é só sua. Jamais divulgue isso para alguém ou para qualquer outro tipo de coisa, tá bom? Tenham cuidado com isso, tá? Antes de publicar um conteúdo que você for postar, que você for comentar, tenha aquele cuidado antes de verificar se isso realmente possa te prejudicar, te comprometer em um certo momento. Pode ser futuramente, pode ser agora, não sei, dependendo do tipo de situação. Pense bem antes de postar algo. Por exemplo, no caso do secretário, vamos supor que ele, sei lá, um usuário, poste algo, né, e ele às vezes prejudicou alguém, ofendeu alguém com esse tipo de publicação. Como é que faz para ele repensar nisso? Né? Fica difícil. Então, o que ele tem que fazer antes? Pensar bem, olhar se isso vai prejudicar alguém, se ele tem que ter o quê? Ter esse tipo de atenção, ter o cuidado antes de publicar alguma coisa, postar algo ou expressar alguma coisa. Porque isso pode ser visto de uma forma positiva ou não. Que é na maioria dos casos, gente. Tenham muito cuidado. Bom, essas aqui são as referências. Espero que vocês tenham gostado da explicação que eu tentei fazer breve. Foi um pouco resumida, mas eu creio que tenha sido essencial. Eu agradeço muito a colaboração de vocês. E é isso, gente. E aqui é a minha dupla, que faz parte do grupo, que é o Matheus Gabriel Moura Monteiro. E eu, o Java Pinto de Mesquita Filho, gente. Muito obrigado, agradeço muito. É isso.